Ó, esse é o fôlego da nossa semana. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Eu quero falar sobre a oração que Ele responde. Porque de fato, Ele ouve todas as nossas orações. Mas tem orações que Ele não responde. Que fofinho, peraí, existe oração que Ele não ouve? Não, isso é impossível. Ele ouve todas, mas Ele só responde as orações que Ele quer. Mas tem uma mãe aí. Lembra do videogame? Tem uma maneira de você orar e ser respondido, nem que seja sim e não. Meu Deus, irmão, nessas horas do campeonato era para ter alguém dando mortal para trás, dizendo, pelo amor de Deus, fala logo, eu tô orando faz 30 anos pela mesma coisa, não acontece. Então escute só, eu já orei milhares de vezes e eu não fui respondido. Eu já orei tanto por coisas erradas que quando entendi que a causa de Deus não responder é porque eu não estava orando da maneira correta, me fez atrasar coisas da minha vida, que o dia que eu compreendi a forma, aí foi tudo perfeito. E eu sei que talvez o que você está esperando é um rito de oração. O rito é como se fosse uma liturgia da palavra que deve ser dita primeiro, da palavra que deve ser dita por último, mas de fato, orar de maneira correta não é com as palavras que você escolhe, mas com as intenções que você inicia aquela oração. Eu vou ser mais específico com você. Orações repetidas, elas se tornam mantras depois de muito tempo. Chega uma hora que nós nem de fato sabemos mais o que nós estamos falando ou aquilo que queremos a partir daquilo que estamos declarando. E eu não estou sendo de forma nenhuma desrespeitoso ou ofensivo, porque ambos os lados cometem defeitos quando não oram de todo o coração, mas apenas com palavras decoradas de boca para fora. Porque do mesmo passo daquele que decora, tem aquele que não decora, mas fala aquilo que não sente, ou declara aquilo que de fato não está no seu coração por mera religiosidade. Lembre-se que Jesus nos deu um modelo de oração. Ele nos ensinou a orar. Os discípulos, em um determinado momento da história, perguntaram, Pai, nos ensina a orar. Nos diz como nós devemos orar. E qual é a oração que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso. Lembre do início. Pai Nosso. Calma. Olha quanto tempo de oração sem falar nada sobre a gente e tudo sobre Ele. Olha quanto tempo de oração falando apenas sobre o que Ele é, o que Ele faz, o poder que Ele tem e absolutamente nada sobre o nosso desejo ou absolutamente sobre nada daquilo que queremos. É primeiro, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja a nós o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua... Meu Deus do céu, Jesus está dizendo, meu lindo, antes de falar qualquer coisa sobre você, lembre de tudo aquilo que eu sou em você. A partir de mim você tem tudo o que precisa. A minha vontade é mais importante do que a sua vontade. Agora, vamos continuar. O pão nosso... Calma aí, antes de Ele pedir o que Ele quer, Ele está pedindo o que Ele precisa. Ele está dizendo, peça perdão antes de pedir qualquer outra coisa. Ai meu Deus, eu preciso de 2 amém. Peça perdão antes de pedir qualquer coisa. Antes de pedir o que você quer, peça o que você precisa. Porque se tem algo que cria uma divisão entre Deus e o homem, é o nosso pecado. É o que constrói o muro. Então a maturidade da espiritualidade com Jesus é, antes de pedir o que você quer, peça aquilo que você precisa. E você não precisa de uma casa melhor, você não precisa de uma porta de emprego melhor, você não precisa de um carro mais confortável. Você precisa que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Você precisa ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. E essa é a parte mais importante da vida com Deus.
Olha, eu vou falar uma parada pra você. O evangelho, ele é maravilhoso, porque à medida que você amadurece, coisas que você pedia no início, você não tem coragem de pedir mais no final. Coisas que você acreditava, você acaba mudando o seu coração, porque a verdade do evangelho te constrange a se tornar uma pessoa melhor, e porque se tornou uma pessoa melhor, o teu olhar sobre o mundo e sobre a vida com Deus muda. Veja, a primeira coisa que Jesus disse que era para pedir é: perdoai as nossas ofensas. Mas tem um golpe. E o golpe é: assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Basicamente, você diz para Jesus assim, ó: Senhor, eu perdoar, o Senhor perdoa? É tão fácil de entender. Senhor, se eu perdoar aquele que me ofendeu, o Senhor vai me perdoar. Mas, Senhor, eu não posso dizer me perdoa se eu estou todo dodói e não perdoo ninguém que me ofendeu. O perdão que eu não libero é o mesmo que eu não recebo. Você sabia que tem um texto na Bíblia que diz que se você brigar com seu cônjuge, a oração não passa do teto? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não, resolve logo. Eu briguei com a minha esposa. Ai, tudo ruim, não falando, mas não tô muito de mal. Aí a pessoa diz: eu tô de mal com ele ou com ela, vai pro quarto e diz: Deus, fica do meu lado. Me apoia. Hashtag fica comigo. Irmão, eu imagino o senhor assim, ó: tô entendendo nada. Tá falando comigo? E aí a pessoa: é com você. Eu não tô ouvindo. Então eu preciso falar mais alto? Não, precisa pedir perdão pro marido. Ai, que crise que deu, olha só. Não, precisa fazer o quê? Falar em outro idioma? Não, precisa pedir perdão pro seu pai. Precisa pedir perdão pra Jéssica. Falar o nome. Ih, tem uma Jéssica lá. Alguém vai pedir perdão hoje ainda. Você entende? Essa é a parada. A gente quer aprender a orar, não porque quer ter relacionamento com Deus, mas porque quer que os nossos pedidos sejam atendidos. A gente quer que o Senhor nos ouça, não é para desenvolver um relacionamento verdadeiro com Ele, é porque a gente quer que Ele se transforme no gênio da lâmpada. A gente quer esfregar a lâmpada na hora que a gente precisa, e Ele sair dizendo: o que você deseja? Oh, meu amado, 3 desejos, diga na ordem. Não, irmão. Deus não quer atender o teu desejo, Deus quer salvar você da eternidade, Deus quer transformar você numa pessoa melhor, Deus quer fazer você ser parecido com Ele, e aí que tá, não adianta pedir no final, se não aprendeu a orar no começo. O começo é: adore a Ele, reconheça tudo que Ele é, e antes de pedir o perdão, perdoe quem precisa ser perdoado. Ponto. Vamos terminar a oração? Perdoa aquele Calma aí, irmão. Peraí, pede alguma coisa logo, pede uma casa logo, pede uma porta de emprego. Não, ele pede outra coisa, diz: Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Já acabou? Por que ele não quer cair em tentação? Porque se ele cair em tentação, ele não consegue mais nem fazer o começo da oração. Porque no momento que a gente cai na tentação, todo o nosso relacionamento começa a ser manchado. E a coragem que tínhamos antes para orar, agora não teremos mais. A fé que tínhamos antes, já não teremos mais. Por isso, que o começo de uma oração, ela não é sobre mim estar no centro daquilo que quero, mas sobre a vontade de Deus ser o baluarte das decisões que eu tomo. A paixão que nasce no meu coração quando conheço o Evangelho, é porque quando eu conheci Jesus, sem saber a oração do Pai Nosso, eu basicamente orei o que estava dizendo nesse texto de Jesus ensinando aos discípulos. Eu disse: Jesus, perdoa o meu pecado. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não consigo me entender, eu não tenho esperança. Me perdoa. A segunda coisa que eu disse é: Senhor, se o Senhor é real, me deixa te conhecer melhor. Me deixa saber quem o Senhor é e entra com providência na minha história. Eu não estava pedindo porque queria um objeto. Eu estava orando porque queria um futuro. Eu não estava orando
por uma casa, eu estava orando por um destino. Eu estava pedindo para o Senhor aquilo que era mais importante do que qualquer outra coisa. Isso não significa que você não pode orar por um carro, por uma casa, por uma porta de emprego. Pelo amor de Deus, seria uma fé morta se não pudéssemos fazer isso. Mas o problema é que quando colocamos aquilo que é secundário na frente daquilo que é prioritário, a gente perde a prioridade quanto mais o secundário. Tem uma mulher chamada Ana. Qual é o nome dela? A Ana é maravilhosa. A Ana orou durante muitos anos por um filho. Muitos anos. Só que a Bíblia diz que em um determinado momento, uma oração de Ana, ela é respondida. Porque a oração dela foi feita talvez de uma maneira diferente. E eu sei que nós temos a questão da perfeição, do plano e do propósito de Deus. Mas a oração de Ana é assim: Deus me dá um filho. E se o Senhor me der, eu vou te devolver. A oração de Ana é uma oração que entrega o que recebeu antes de receber. É uma oração de alguém que entendeu que tudo que Deus dá não é nosso, mas é dele. Que tudo aquilo que Deus faz não é para a glória do nosso nome, mas é para a glória do nome dele. A oração mais inteligente que um ser humano pode fazer, óbvio, partindo de dentro do seu coração, transformado pelo Espírito Santo, é: Deus, tudo aquilo que o Senhor me der não é meu, mas é para a glória do teu nome. É para a edificação do seu reino. Tudo que você pede para você, você não vai ter. Tudo que você pede para a glória dele, para a honra dele, e de fato provém esse sentimento do teu coração, então ele fará. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedires em meu nome. Isso é o segredo. Pedir em nome é pedir segundo a vontade daquele que você está pedindo. O problema é que nós oramos segundo os nossos desejos, sendo que deveríamos orar segundo a vontade do Pai. Nesse caminho de fé, precisa-se de uma mensagem a mais para a gente saber qual é a vontade dele. E para saber qual é a vontade dele, precisamos ouvir a voz dele e saber que é ele que está falando conosco. Mas em algum momento do fôlego da semana, eu também quero apresentar isso para você. Mas talvez hoje, eu só queria quebrar uma objeção do teu coração. Você não ora pelo que você quer. Você primeiro precisa aprender a orar por aquilo que você precisa. Deus, me torne alguém parecido contigo. Deus, me faça ser um pai melhor. Deus, me faça ser uma mãe melhor. Deus, me torne um filho melhor. Deus, me faça ser parecido contigo. E depois de você ter essas orações atendidas, o seu coração vai se transformar. E quando eu digo se transformar, é de alguém que apenas pede para alguém que é filho e sabe como acessar o coração do Pai. E é nesse dia que a sua fé é alimentada de uma maneira diferente. E é nesse dia que a regra começa a sair um pouco de controle. Porque agora não é uma mera religiosidade, é um relacionamento genuíno com Jesus. Se eu pudesse dar um conselho para você, aprenda a orar e a pedir da mesma maneira que a minha filha aprendeu a conversar comigo e a pedir o que ela quer para mim. Como assim? Exatamente. Minha filha, ela já me conhece muito bem. Então, ela já aprendeu a trabalhar no meu coração. E como que ela faz? Ela é uma expert. Quando começa a dar treta e alguém briga com ela, ela corre para quem? Para mim. E quando ela corre para mim, eu me sinto o herói dela. Eu me sinto, eu me acho. Não vai pra mamãe hoje, não? Não, papai. Eu falei, que é isso? Sou eu. Sabe, Jesus ama quando você, ao invés de correr para qualquer outro lado, corre para ele. Quando você, ao invés de devotar a sua fé em outro lugar, vai atrás dele, só com ele, pro colo dele, você corre. E aí você desenvolve relacionamento, você desenvolve paixão, você desenvolve amor, você desenvolve confiança. E a minha filha chegou a um nível que ela sabe exatamente a hora que ela pode pedir e alcançar o que ela precisa. Irmão, ela mexe comigo. Ela bagunça o meu coração. E quando eu estou derretido, ela diz, papai, queria algo.
Falei, diga filha, da última vez que eu dei a opção de dar o que eles queriam, porque o que eles precisam eu dou todo dia. Mas quando eu abri a opção, ela não agiu como alguém envergonhada ou constrangida na figura que lhe cabe. Ela disse, papai, eu quero uma boneca, uma mamadeira que desaparece o leite, e eu quero um prato e um garfinho com a comidinha da boneca. Irmão, ela não pediu só a boneca, ela pediu o kit de sobrevivência da boneca. Sabe qual que é o mais maneiro? Que eu cheguei a olhar pro Noah e falei assim, o Noah pediu um reloginho, bandido. Falei, Noah, só isso que você quer mesmo? Ele falou, só isso, pai. O João pediu um brinquedinho, nada a ver. Eu falei, só isso mesmo, João? Só isso, pai. E a Serena, irmão, se eu perguntasse, ela dobrava o pedido de novo. Porque no fim, quando você acessa o coração do pai, você se torna um filho legítimo e às vezes folgado. Irmão, ela vai pedir tudo o que ela quer a vida toda. Tem dias que eu não vou dar, mas tem dia... Oração se resume em relacionamento, sabedoria e identidade. Quando você tem relacionamento, você descobre a sua identidade. E você nunca mais vai precisar repetir absolutamente nada. Como um filho na presença do pai, toda a religiosidade cai por terra e o seu coração se rasga na presença dele. Jesus, eu amo o Senhor. Tu és a razão da minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha existência é por conta do teu amor e da tua misericórdia. Jesus, eu sei que o Senhor dá tudo aquilo que eu preciso, mas às vezes há algumas coisas que eu quero, mas eu não queria que fosse um desejo apenas meu, mas que seja segundo a tua vontade e que não me faça mal e que não prejudique o teu plano perfeito comigo. Portanto, Jesus, que seja feita a tua vontade e não a minha. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos em São Paulo. Agora, todos os meses, nós gravamos o Fôlego da Semana aqui em São Paulo e tem uma fila de espera, porque, bom, tem que ter, porque senão dá confusão. Então, se você quer estar na próxima, tem um link de fila de espera aqui na descrição do vídeo em algum lugar. Mas hoje, eu quero que você entenda que nosso motivo de estar uma vez a mais por semana aqui é para que a sua fé amadureça de uma maneira que nenhuma dúvida possa roubar a sua fé em Jesus, para que nenhum passarinho pouse na sua cabecinha e tire a semente que foi plantada, mas que pelo contrário, que a semente lançada dentro de você, ela gere frutos extraordinários e mude a sua vida enquanto nós estamos nessa breve passagem na terra. Obrigado pelo apoio. E a mensagem é como saber quando é a voz de Deus. Bom, se Deus está falando hoje aqui nessa gravação, que a luz pisque uma vez. Devia ter combinado com o técnico. Se Deus está falando comigo, que a cor do LED mude, que dê um raio. Não, agora foi combinado. Essa é a parada. A nossa fé com Deus, na maioria das vezes, está conectado a sinais que a gente pede do nada, para coisas que não refletem a voz de Deus, mas a nossa vontade. Basicamente, nós temos algumas vozes que dominam a nossa cabeça. E eu sei que isso vai ser talvez complexo um pouco no começo, porque por mais
que nos achamos extremamente inteligentes, às vezes nos deixamos dominar por pensamentos completamente, não queria falar o antônimo de inteligente para não parecer ofensivo, mas a gente toma umas decisões às vezes tão absurda que dá até uma vergonha da gente, não dá? A gente se mete num problema tão estranho. Ai, irmão, tem tanta gente pedindo resposta para Deus no tigrinho, tem tanta... Eu falei? Era um pensamento intrusivo. Eu falei? Bom, tem gente pedindo resposta para Deus para agiota. Tem gente pedindo resposta para Deus para tanta coisa absurda que você não vai acreditar, irmão. O desespero meio que deixa a gente meio entorpecido. Mas de fato, apenas uma voz deveria controlar a nossa vida e as nossas decisões. O problema é que nós elegemos outras vozes. A gente tem a voz da nossa consciência, e a voz da nossa consciência nada mais é do que uma voz formatada pela nossa história. Nossa consciência nada mais é do que a coleção das nossas histórias. Então, tudo aquilo que provém da nossa consciência está conectado diretamente com o nosso desejo futuro e com todas as nossas histórias do passado e até mesmo as recentes. Por exemplo, nós não temos ideias geniais. Nós sempre temos ideias que alguém já teve ou a adaptação do que alguém algum dia nos falou. Na nossa mente, poucas coisas são originais. A maioria delas é a soma de fatores, de coisas que ouvimos, ou vemos. Por isso que quando você olha na grande massa, normalmente o filho casa com uma mulher parecida com a mãe e a filha casa com um homem parecido com o pai. Trabalhamos em profissões parecidas, vivemos histórias parecidas, isso é o ser humano. Nós somos assim. Por mais que a gente não queira, mas de fato, nós temos uma grande tendência a ser alguém que apenas reproduz o que viu e se assemelhar do que aquilo que lhe foi apresentado a vida inteira. Nós até gostamos das mesmas coisas, porque como não experimentamos outras, reproduzimos aquilo que já é parte da nossa experiência. E como o ser humano gosta de conforto e não gosta de ser tirado desse lugar, então é muito mais fácil reproduzir do que recriar ou recomeçar. Só que a voz de Deus, ela é uma voz que transcende tudo aquilo que você já viveu de experiência a partir do dia que ele chega. Só existe uma oportunidade do ser humano viver algo original. É a partir da voz de Deus. Deus não usou a história de alguém para escrever a sua. Deus não usou o parâmetro do que alguém viveu para definir o que você vai viver. Ele fez a partir daquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, extraordinário. Ninguém se compara à criatividade de Deus. Imagina você ter um Deus que conhece passado, presente e futuro, e antes de você nascer, já havia escrito toda a sua história. Fiquei nervoso agora. Porque vocês não deram muita moral para isso não. Irmão, quem escreveu a sua história não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi os seus avós. Quem escreveu a sua história foi o Senhor. Não, irmão, peraí, eu vou melhorar. Peraí, não é possível. Irmão, quem gosta de filme, levante a mão. Top, série. Você é o tipo de pessoa que quando assiste um filme diz, já sei o final? Irmão, teve uma série agora que saiu de um adolescente. Ai, que raiva, já tem gente expressando opinião. Só não dá spoiler. Irmão, quando você começa na primeira cena, você pode não tentar adivinhar o fim, mas você deseja o fim. Simples assim. Quando você vê a primeira cena, na sua cabeça, você já decidiu como você gostaria que terminasse. Qual é o problema? A nossa mente, ela é presa ao enredo que os nossos olhos enxergam.
E o enredo que os nossos olhos enxergam, ele é extremamente comprometedor e ele é conclusivo. Ele já fala muito sobre o final. Um exemplo simples. Se você nasceu numa família destruída, aquele roteiro, ele é comprometedor e de certa maneira é conclusivo. Deus é o único que constrói uma história extraordinária a partir de um enredo estragado e destruído. Ele é o único que consegue olhar para você, independente de onde você nasceu, independente de tudo que você viu e criou, ele olha para você e diz, a partir de agora não é mais com absolutamente nada, a partir daquilo que você viu, é a partir daquilo que eu tenho para você, a partir da minha palavra, a partir da minha voz, a partir da minha criatividade. Deus não depende do enredo da sua história para construir um futuro extraordinário. Ele não depende da tua origem para definir o teu destino, porque Ele não faz a partir da casa que você nasceu ou a partir da família que te instruiu. Ele faz a partir da misericórdia e da graça dEle. Por isso que quando a gente vive o nosso plano, a gente vive a conclusão do enredo que crescemos. Agora, quando vivemos o plano de Deus, a gente sai para além de tudo aquilo que foi semeado para viver aquilo que a graça de Deus nos autoriza. Não plantamos o suficiente, não somos merecedores, mas pela graça de Deus acessamos o extraordinário que Ele preparou para nós. Mas eu preciso dizer algo. Se o segredo para tudo é ouvir a voz de Deus, a dúvida maior não é o que Ele vai fazer, é quando Ele está falando. A Bíblia diz que Gideão, quando Deus fala com ele está morrendo de medo. Ele está extremamente, desencorajado. E a Bíblia diz que ele pede sinais para Deus. Ou seja, por mais que no começo disse para você da luz que pisca, do LED que pisca, em algum momento da sua vida você vai ter que fazer prova com Deus para saber se a decisão que você está tomando ela é sábia de verdade. O problema é que para chegar na fase do sinal, você precisa ter minimamente um relacionamento com Ele para saber a maneira que você precisa se manifestar. É simples. Quem é casado, levante a mão. Um desânimo no ambiente. Irmão, tem que levantar a mão feliz, irmão. Só em Jesus tem poder. Se tem alguém solteiro aqui, já falou, pronto, mudei de ideia. Quem é casado, levante a mão. Quem é solteiro, levante a mão. Teve gente que não levantou a mão em nenhum lugar. Tô preocupado, irmão. Você não sabe se é casado ou se é solteiro? Me ajuda. Tem solteiro que levantou a mão desesperado, procurando, olhando para trás já, mas está tudo bem. Mas quem é casado e bem casado, porque para isso precisa ser bem casado, a gente consegue saber o que está errado no olhar. Sim ou não? Não botei muita fé. Irmão, eu demorei pelo menos uns 4 anos para aprender a lidar com a minha esposa no dia da... Eu tenho até medo de falar. Eu demorei. Eu sempre caía no mesmo erro. Sabe qual era? Perguntar se eu havia feito alguma coisa de errada. Irmão, e toda vez que eu perguntava, ela dizia, não fez nada. Então eu me sentia livre, mas culpado mesmo assim, porque a cara ainda era de ódio. Até que um dia eu consegui entender que a minha esposa na TPM era aquele ser humano. Complexo. Então durante 5 dias, era meio que Wi-Fi a nossa comunicação. Ela estava bolada, irmão, eu segui a vida, tá tudo bem. Não é comigo, né, Senhor, né? Eu demorei 5 anos, pelo menos, até o dia que o relacionamento me fez saber o que ela era de verdade, a respeitar ela. Então, para saber a voz de alguém, ou para saber o que o outro pensa, nada é mais poderoso do que relacionamento. Nada é mais, de fato, funcional do que você ter relacionamento com aquela pessoa. Então a minha esposa hoje, nós já estamos em uma outra fase do casamento. Hoje a gente não briga. Tem briga que é tão desnecessária que a gente resolve sem falar um pro outro. Entende? Tem coisas que são
parte da maturidade que a gente nem precisa mais falar, o nosso olhar comunica, nossa postura um com o outro comunica. Por exemplo, domingo agora, antes de ir para a igreja, eu olhei uma coisa lá da minha esposa e eu falei. Não vou falar porque os irmãos são muito fofoqueiros. Eu falei para ela e ela fez uma cara de glúteo, mudou o que estava errado e não falou nada. E eu sabia que ela tinha ficado boladinha, porque ela tem um negócio de não afeta o meu plano. Entendeu? Se eu planejei, mas aí ia dar errado. E aí aí eu falei, ela fez na força do ódio, mas fez, entramos no carro e eu fingi que nada estava acontecendo. E ela bolada, e nós fomos para a igreja, fomos para o culto, aleluia, oh, glória, ela... Aí, irmão, chegamos em casa e ela ainda semiglúteo, o rosto, tava ainda, recuperando. E eu não falei nada, porque já aprendi que se fazer na hora, azeda. Então, melhor dar um tempinho de mais 5 horas pro tigrinho amansar. Aí, irmão, no outro dia de manhã, eu olhei pra ela e falou, ficou brava, né? Ela falou, fiquei. Falei, poxa vida, né, amor? Mas foi bom, não foi? E aí, a gente se alinhou de uma maneira muito mais leve. Ou seja, às vezes o relacionamento te dá o time para saber a hora de falar, para saber a hora de entrar no confronto, para saber o confronto que não vale a pena e se posicionar de maneira certa. Às vezes o que Deus só quer para você entender melhor a voz dele é relacionamento vivo. E você só se relaciona com Deus através da oração e da palavra. Então não adianta você não ler a palavra, não ter vida de oração e achar que Deus vai responder todos os teus sinais. Às vezes o sinal está de página fechada na tua frente. Às vezes o que Deus só precisava era de 10 minutos de conversa com você. Então não adianta pedir pro LED piscar, a luz acender, se o seu relacionamento com Ele for mínimo. O que Deus quer com você não é só te atender na resposta, é fazer você conhecer a voz dEle não só no dia mau, mas no dia bom, na rotina, de manhã, de tarde, à noite, ao meio-dia. Deus quer ter um relacionamento vivo comigo e com você. E pra gente concluir, de fato, as coisas que mais interferem na voz de Deus é as vozes que a gente colocou como prioridade no nosso coração. Então, a jornada para ter essa voz de Deus e talvez nunca mais ter dúvida é porque quando é Deus que fala, a paz se torna árbitra do nosso coração. Quando Deus fala, não nos causa dor e nem sofrimento, nos leva para o processo, mas o processo que Deus nos coloca não tira o pior que está em nós, pelo contrário, extrai de nós o melhor. Agora, para tanto, o primeiro passo é o relacionamento com Ele. Como eu me relaciono com Deus? Disciplina na sua vida com Ele. Você tem disciplina para academia, você tem disciplina para alimentação, você tem disciplina para dormir e acordar, mas a palavra de hoje para você é, quer ouvir a voz dele de verdade, ter direções claras sobre o seu futuro, tenha disciplina no seu relacionamento com ele, tenha disciplina para orar, tenha disciplina para ler a palavra, tenha disciplina para consumir algum conteúdo que te aproxima dele, porque se nós não tivermos, não adianta, Deus vai gritar do céu e a gente não vai entender na terra, não adianta. O dia que eu aprendi que quando a minha esposa dizia que era nada, mesmo ela com cara de raiva, ela estava falando a verdade. Era nada. Mas eu só descobri depois que o nosso relacionamento amadureceu. Minha palavra para você é, não adianta você achar que uma vez por semana com Deus, assistindo algum conteúdo, vai fazer você desenvolver um relacionamento a ponto de ter a certeza da voz de Deus sobre o teu futuro. Não. O relacionamento com Deus, ele é diário. O relacionamento com Deus, ele precisa ser recorrente. A Bíblia vai dizer, de manhã, à tarde e ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Se você está esperando Ele te chamar para o relacionamento, então entenda que essa mensagem talvez foi Deus que colocou agora para você assistir, para dizer, meu lindo, eu não quero só te responder, eu quero ser teu amigo, eu quero caminhar com você, eu quero ser parte da tua vida, eu quero ser parte da tua rotina, até que você não vai precisar mais pedir para ninguém para saber se é eu que estou falando, você vai ter a certeza.
Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não nos deixa confuso, o Senhor não nos deixa perdido, pelo contrário, somos desafiados a ter uma vida contigo, porque só teremos a certeza da tua voz no meio das milhares que existem, o dia que o Senhor for parte real da nossa rotina. A ponto de que o Senhor não precise falar uma frase inteira, uma palavra será suficiente para decidirmos sobre o nosso futuro. Em nome de Jesus, amém. Ai, meu Deus, talvez você veio para essa mensagem com um nome na sua cabeça. Com 10 nomes na cabeça. E talvez alguém veio com o seu nome. O que acontece muito. Às vezes a gente acha que os outros são as pessoas difíceis. E que a gente é uma florzinha de Jesus. Não dá problema, não fede. Ah, Jesus, às vezes você que é a pessoa difícil. Mas eu não quero brigar com você agora. A ideia é, existe uma maneira que nos torna extremamente sábios para lidar com qualquer tipo de pessoa. E quando eu digo qualquer tipo de pessoa, eu vou ser sincero para você. A maturidade da nossa fé, da nossa vida com Jesus, chega um determinado momento que a gente começa a fugir de conflito. A gente começa a passar longe de treta. Porque a maturidade vai nos fazendo entender que tem brigas que não valem a pena, existem guerras que não acabam, existem disputas por razão que sequer fazem sentido. Então quando você aprende a lidar com essas pessoas, ou entender o background de cada uma, você se torna mais brando na palavra, menos iracundo às vezes, menos nervoso, porque você compreende que aquela pessoa, ela é mais uma vítima do que de fato alguém que está ali para atacar ou para criar problema. Uma coisa é interessante, a Bíblia, ela já prescreve isso lá no começo. Romanos, capítulo de número 12, versículo 18, ele dá um conselho importante. Ele diz, se possível, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, se depender de vocês, porque às vezes os outros fazem guerra e querem fazer guerra e vão fazer sozinho. Mas se depender de vocês, fiquem em paz. No sentido de que não tente resolver ou não seja você aquele que provoca, mas seja você então aquele que resolve e reestabelece a paz. Mas isso, ele não é fruto de uma mera decisão, mas fruto de sabedoria, fruto de construção, fruto de experiência, fruto de tato espiritual sobre o que está por trás daquele que te incomoda. Quando a gente é jovem, né, não que eu não seja mais, eu sou super jovem ainda, eu tenho, 30 e pouco, anos de idade, mas eu não sei se você percebe, à medida que a gente vai crescendo na vida, pelo menos deveria ser assim, a gente vai ficando mais leve. Lembre-se, não é que deveria ser, não é para todos, mas para quem amadurece, se torna. Por que a gente fica mais leve? Porque a gente vai olhando para algumas coisas e ao invés de ter raiva, a gente tem pena. Ao invés da gente irar-se, a gente fala assim, sabe de uma coisa? Deixa. Mas como que nasce esse olhar? Esse olhar ele nasce fruto de, primeiro, maturidade, e maturidade espiritual de certa maneira, mas também de um fruto que é a paciência. A paciência de entender o outro, de entender aquilo que o outro passou, a escola que o outro frequentou, e quando eu digo escola, eu estou falando da vida. Então essa é uma mensagem que não te ensina a fazer o outro parar de ser problemático, mas te ensina a olhar o problema do outro como um fruto muito pior para aquele que tem do que aquele que sofre daquilo.
É muito importante você entender que ninguém é obrigado a agradar todo mundo, a começar daí. Então, às vezes, a pessoa não é difícil para todos, talvez ela seja só difícil para você. Sabe, talvez é só o teu olhar que está equivocado sobre a pessoa. Mas na medida do tempo, à medida da nossa maturidade, então a gente consegue compreender que às vezes alguma coisa é só dificuldade da nossa personalidade, ou às vezes é uma brecha de caráter muito grande que tem na outra pessoa, que você vai precisar contornar para não se tornar um inimigo, ou talvez perder a sua paz. Porque o problema das pessoas difíceis é que elas são pessoas sem paz, e que me parece que a intenção da vida delas é tirar a paz de quem está em paz. Mas você só consegue tirar a paz daqueles que deixam. Mas tem gente que você não consegue tirar a paz porque eles amadureceram ou porque eles entenderam que quem está fazendo isso é muito mais uma vítima do que qualquer outra coisa. Porque nada é pior, nada é mais difícil na vida do que alguém que não tem paz para viver, se esforçando para roubar a paz daqueles que estão de bem. A internet, ela potencializou isso. Se você observar, eu estava até conversando com um amigo meu essa semana, fazendo algumas análises no sentido de que o mundo, ele sempre foi igual. A gente diz, nossa, o mundo mudou. Não, o mundo sempre foi igual. Os idiotas existem desde sempre, os ignorantes existem desde sempre, os irados existem desde sempre. Só que antes, eles não tinham voz. Antes, eles brigavam dentro de um contexto pequeno. Talvez dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Hoje, alguém muito amargo, se ele for radicalmente inteligente, e existem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias, elas conseguem, de dentro do seu quarto, tirar a paz de milhares de pessoas. Veja, lembra da pandemia? Lembra? Na pandemia, tinha pessoas que gravavam áudios, contando inverdades, e roubavam a paz, principalmente os velhinhos que estavam em grupo de WhatsApp. Tinha gente morrendo de medo, por uma coisa que não era verdade. Alguém falava uma parada, olha, isso aqui aconteceu, e as pessoas, ai meu Deus, então não vão morrer. E aquela pessoa, ela tirava a paz de todo mundo, de dentro do quarto dela. Com ela estava tudo de boa, pelo menos era isso que se esperava, mas ela estava roubando a paz de todo mundo com uma mentira. E aí que tá. Hoje, se nós não aprendemos a lidar com essas pessoas, em algum momento elas vão roubar a nossa paz e elas vão conseguir tirar o pior da gente. Porque, de fato, todas as pessoas que estão brigando na internet, ou na vida, ou perdendo a paz em qualquer ambiente, às vezes elas são inocentes, ou foram até 10 minutos atrás. Mas em algum momento, alguém conseguiu roubar a paz dessa pessoa, e roubou e tirou para fora o pior dela. Então aprender a lidar com as pessoas difíceis é aprender a suportar sem se importar ao ponto de se transformar numa pessoa que você não é. E esse é um negócio que a gente precisa aprender logo. Sabe o que me dói? É quando eu vejo crente, e quando eu digo crente é aquele que crê em Jesus, que deveria defender a sua fé, que deveria propagar o evangelho, essa pessoa se indispondo com outra pessoa que é do mesmo lado que ela da guerra. E normalmente são palavras pesadas, são palavras que causam vergonha, são palavras que deveriam ser, caladas, mas a pessoa em algum momento perdeu a paz, foi, envenenado por uma mentira, foi colocado dentro de um contexto que de repente tudo aquilo para ela agora é parte da vida dela. E por isso que o apóstolo Paulo diz, ei, se depender de vocês, façam bem. Sabe o que é? Independente do que está acontecendo, não mude a natureza do seu coração. Independente do que é a fala do momento, não dê uma opinião que ninguém te perguntou. Não se meta na vida dos outros. Não tente opinar sobre aquilo que você não sabe de maneira completa. Você não é expert de quase nada da vida. Quem dera de tudo. O problema do nosso tempo é que todo mundo é expert de tudo. Todo mundo fala sobre tudo, todo mundo dá opinião sobre tudo, mas não sabe de absolutamente nada. Sabe de uma parada interessante? A gente está no meio de uma frenesi de ataque a um movimento de homens.
Você deve saber o que eu estou falando. Irmão, vai dar polêmica isso aqui que eu vou falar agora. Porque tem um monte de gente difícil, dando opinião. Eu participei e não estou dando a minha opinião. Estou em paz. Eu não quero problema com ninguém, eu estou em paz. Se alguém perguntar para você foi bom, eu vou dizer foi maravilhoso. Você recomenda? Recomendo para todo mundo fazer. Mas se eu fico na minha. Mas aí o que me incomoda é gente que não foi, falando como é. Ai, irmão, eu vou falar. Ai, meu Deus. Vai dar ruim. Eu vi uma mulher solteira. Não, eu tenho que buscar paz com todos. Eu também estou procurando ser melhor. Mas eu só quero que você entenda o exemplo. É só um exemplo. Uma mulher solteira, aparentemente frustrada, dá para sentir todas as dores enquanto ela fala, falando mal de um movimento de homens, que ela não foi, dizendo para quem ir não ir, entendeu? Para quem não foi não ir. Aí fiquei confuso. Fiquei com uma dó dela. Mas sabe como a dó começa, né? A dó começa com um pouquinho de raiva. Lembra? É isso que a gente precisa aprender a lidar com as pessoas difíceis. Eu tenho todos os argumentos para entrar na guerra. Para falar para ela, você não tem lugar de fala. Não é isso que todo mundo diz? Você não poderia estar falando, você não tem um testemunho vivo perto de você para dizer de fato o que acontece lá, você não tem informação suficiente, blá, 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 blá. Mas daí eu olhei e entendi rapidamente por que ela está dizendo. Primeiro, aparentemente ela não tem um homem de verdade no lado dela. Se teve, foi um homem mau que roubou o coração dela e o amor dela. Tornou ela amarga, tornou ela pesada nas palavras, tornou ela pessimista com a figura masculina. Então para ela todo homem não presta, para ela todo homem deveria ter aprendido isso dentro de casa, para ela homem não tem esperança, homem que é mal para sempre. Então olha que coisa brilhante. Então você olha para ela e descobre que o problema não é o movimento dos homens, o problema é a vida dela, que tudo deu errado. Quando você entende o que está por trás, você não ataca quem está por frente, porque você olha e diz, puxa vida, que dó. Que dó. Agora a gente entende. Compreenda que para você aprender a lidar com pessoas difíceis, você vai ter que exercitar primeiro o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Você vai ter que controlar a sua língua, você vai ter que controlar a sua raiva, você vai ter que exercer misericórdia, você vai ter que se colocar no lugar do outro. Então, para lidar com pessoas difíceis, você vai ter que amá-lo, mesmo que aquilo que ele diz não produza amor dentro de você. Por isso que é necessário, além do lógico, é necessário de uma vida espiritual viva, é necessário que você tenha esse domínio próprio, porque o primeiro impacto que você tem é você, e aí você vai olhando e vai entendendo, vai lendo as entrelinhas, vai compreendendo e vai dizendo, puxa vida, o que eu preciso fazer então é orar por essa pessoa. Então pelas pessoas difíceis, você não ataca, você não cria guerras contra ela, você ora sobre a vida delas, porque o que elas refletem é o lixo escondido por trás do seu coração. Não é mais alguém que ataca, é alguém vítima da sua própria história. Então você olha e você tem dó, você tem compaixão. E não é aquela dó que você diz, que dó, como se fosse um desdém. Não, é aquela compaixão que te coloca de joelhos para dizer, Jesus, muda a vida dessa pessoa. Meu desejo para essa mulher que emitiu essa opinião infeliz é que Deus dê um homem cheio do Espírito Santo para ela. Que Deus dê um homem que, se possível, tenha participado do movimento. Para ela olhar e dizer, oh meu Deus do céu, para ela fazer um vídeo dizendo, gente, perdão a todo mundo que eu infectei com a minha opinião equivocada. Perdão a todo mundo que eu feri com palavras pesadas pela minha infelicidade, refletindo na minha palavra. No fim, eu estava errada e a prova me mostrou que havia esperança, que existem homens cheios do Espírito Santo, que existem homens de verdade. Entende? Orar para que aquilo que foi o que a feriu, em algum momento, seja a cura que ela precise. Durante muito tempo, eu me tornei, de certa maneira, filtrado pelas pessoas difíceis. Quando você é filtrado,
por uma pessoa difícil, você se torna o que a dor dela deseja para você. Então, por exemplo, eu falo sobre fé. Quem não tem fé, tem ódio da minha mensagem, porque fé, quando ela é demais, ela ofende. Então essa pessoa, ela vai me atacar. É normal. Ela vai ficar ofendida com a promessa quando ela é demais, ela vai achar errado quando a fé é demais, mas aí eu preciso olhar para ela e dizer: Jesus, que o mesmo testemunho que eu tive, que as mesmas histórias que eu vivi com o Senhor, que a mesma maneira que o Senhor me alcançou com amor e misericórdia, que me fizeram ter esse olhar amoroso da palavra, que o Senhor dê histórias parecidas para que o coração dela se converta à tua presença, ao teu amor e à tua palavra, e para que ela possa viver esses testemunhos também. Porque de fato, tudo que a gente fala reflete aquilo que está aqui dentro. Não adianta, lindo. Não adianta. Nossa voz é o reflexo da nossa alma. Se a nossa alma está suja, se a nossa vida está uma bagunça, nós vamos causar e vamos carregar amargura na nossa voz, peso, juízo, mas quando dentro de nós somos amados pelo Senhor, nos sentimos perdoados por Ele, nos sentimos tocados pela presença do Eterno, então na nossa voz vai carregar leveza, vai carregar amor, vai carregar misericórdia, e em algum momento alguém vai dizer que isso é errado, porque amor quando é demais também ofende, mas é aí que tá, quando eu entendo que o background determina a altura e o tom da fala, compreendo que quem expressa peso, carrega peso. Que quem expressa dor, carrega dor. Quem expressa juízo, carrega juízo. Mas aqueles que vivem amor, expressam amor. Aqueles que desfrutaram misericórdia, expressam misericórdia. Então, de fato, quem emite peso, deveríamos orar para que o peso delas fosse tirado. E eu sei que, de fato, não é tão simples como gostaríamos. Agora, só uma coisa a gente não pode perder. Se possível for, que da nossa parte, que da nossa vez, haja paz com todos. Que se possível for, a guerra só esteja do lado de lá, mas que do nosso lado os joelhos estejam dobrados. Se possível for, que as palavras pesadas estejam do lado de lá, mas que do nosso lado hajam palavras de esperança, e que a maldade do outro não tenha o poder de filtrar a ingenuidade do nosso coração. Porque pessoas difíceis, no fim, em algum momento, todo mundo vai ser. Um dia vai ser você, um dia vai ser eu, e um dia vai ser o outro. Mas quando nós aprendemos a entender que aquilo que o outro expressa diz muito sobre o que ele carrega, a gente fica mais leve na vida para viver e a corresponder. Quando a Bíblia diz que nós devemos oferecer a face para o nosso inimigo, ele estava falando exatamente disso. Quando alguém de palavras pesadas, quando alguém de juízo injusto mirar em você, ofereça a próxima face, a outra face. Você está me olhando dizendo, não consigo. Então talvez você ainda é a pessoa difícil. Quando nós desenvolvemos com o Espírito Santo, vai ter dias que você vai ter vontade de usar as mesmas armas, vai ter vontade de usar a mesma estratégia, vai ter vontade de ser da mesma medida, mas é nesse momento que você precisa lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez por você. Porque talvez você não entenda, mas você já foi essa grande dificuldade na vida do Eterno e na vida de outras pessoas. Talvez a sua única diferença agora é que você conheceu Jesus. Talvez a única diferença é porque você já se sente perdoado, porque foi perdoado. Então, lindo, haja com misericórdia. Haja com misericórdia. Eu termino dizendo algo que eu ouvi de um amigo meu, esses dias que eu achei interessante. Ele falou, Dave, talvez um dia, alguém que te ataca muito, o filho dele vai aceitar a Jesus por causa de você. Eu fiquei olhando para ele, como assim? Ele falou, o dia que ele conseguir olhar um fruto irrefutável dentro da casa dele, ele vai ter que te pedir perdão. E sabe, para isso o tempo, ele é o melhor mensageiro de todas as mensagens. Ele chega na hora certa, ele vai da maneira correta. Então, lindo, minha palavra para você agora é, entenda, se você compreende o que se passa na vida, você aprende a ter compaixão daqueles que deveriam ter raiva. Você passa a orar por aqueles que te perseguem.
Porque lindo, de verdade, como é bom a vida de alguém que não está em guerra com os outros. Como é bom a vida de quem coloca a cabeça no travesseiro e não sonha com o inimigo, mas sonha com aquilo de maravilhoso que Deus já colocou na vida. Como é bom dormir e acordar em paz, sem ter que mirar em ninguém no dia seguinte, apenas naquilo que Deus já fez por você. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Jesus, Tu é tão maravilhoso, Tu és tão inteligente, brilhante para tirar as nossas objeções, para nos fazer ser parecido contigo, para colocar misericórdia onde o mal desejaria plantar o ódio dentro de nós. Senhor, a gente vai seguir aquilo que o Senhor quer, ter a paz com todos, buscar a paz com todos. Porque Jesus, não nos convém sermos os agentes de guerra, não nos convém sermos os agentes de cancelamento desse tempo. Senhor, nós representamos o que há de melhor no mundo, que é o Senhor. Todo o amor que o mundo precisa está em Ti, todo o perdão, toda a misericórdia, e que a gente reflita exatamente aquilo que o Senhor é. Senhor, nos ensina a ter paciência com aqueles que a gente não consegue suportar. Jesus nos ensina a olhar com amor aquele que a inclinação é para o ódio. Senhor, nos ajuda a orar pelos nossos inimigos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o Fôlego da Semana. Toda segunda-feira, às 5 da manhã, tem a mensagem da nossa série. E quinta-feira, hoje, às 7 da manhã, o Fôlego da Semana. E todos os dias, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã no SBT, eu tenho a primeira palavra do seu dia, uma palavra de fé e de esperança para você viver de fato a sua vida, o seu dia na presença do Senhor Jesus e com esperança, porque Ele está cuidando de todas as coisas. E agora, eu quero falar sobre o perdão. Como nós somos atraídos pelos títulos, e talvez por isso você está aqui, e talvez você chega nessa mensagem com uma mochila pesada nas costas, porque carrega algo que te fere, que te atrasa, que te impede de viver aquilo que Deus tem. Então, essa palavra é mais um pedido de socorro seu do que qualquer outra coisa, que é se livrar do que eu carrego, sabe? Se livrar do peso que eu tenho. Nós olhamos para a Bíblia e a gente tem milhares de histórias sobre perdão, e não é por um acaso, sabe? A Bíblia poderia ocultar as histórias pesadas e deixar só as histórias de final feliz, as histórias leves, as histórias que só demonstrasse a melhor parte das pessoas. Mas pelo contrário, a Bíblia ela está cheia de histórias que revelam o pior, para que a gente aprenda com o percurso dessas histórias aquilo que nós não devemos reproduzir na nossa vida. De fato, não há possibilidade de você ler a Bíblia, ao ler as histórias, não se identificar nelas. E por essa identificação, que às vezes a gente acaba torcendo de maneira errada pelo final das histórias que já sabemos o fim. Por exemplo, uma dessas grandes histórias da Bíblia é a história de José, não é? A gente sempre fala a história do sonhador e esquece a história do rancor desse rapaz. A gente olha para o começo e para o final e esquece que durante pelo menos 15 anos, esse rapaz alimentou dentro do coração dele um desejo do dia que ele pudesse reencontrar aqueles que prenderam ele, que venderam ele como escravo, que pensaram assassiná-lo simplesmente pelo fato de ele ter expressado um sonho e por algo que ele não havia sequer semeado nos irmãos. Que se você observar a história de Jacó, o problema não é o filho José, é Jacó ter feito algo por um filho que não fez pelo outro. José nunca desejou aquela capa.
José nunca quis aquele lugar, aquela atenção. José é fruto de um pai que não teve sabedoria de dosar a atenção entre os filhos. Aliás, uma palavra importante para você que é pai e que tem mais de um filho: tome cuidado na maneira que você dosa o amor, na maneira que você dosa a atenção, porque às vezes você pode estar produzindo um José na sua casa, que vai ser odiado pelos irmãos porque você o amou demais em detrimento dos outros. Eu me lembro que o meu primeiro filho, o Dondon, o João, ele nasceu nos Estados Unidos por uma palavra que Deus havia nos dado sobre ele. Nós não tínhamos condição nenhuma financeira para fazer isso. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu um recurso, Deus nos apresentou alguém que nos fez essa oferta, que foi um presente para a vida do João, e que era algo que Deus tinha para ele. Eu não tenho interesse, pelo menos nunca tive. Então, fomos obedecendo uma palavra. Quando Deus nos deu o Noah, e o Noah estava prestes a nascer, nós já tínhamos condição financeira para dar a oportunidade da minha esposa dar à luz num hospital no Brasil de boa qualidade. Isso para mim era um motivo de muita alegria. Porque o João, quando foi para nascer, nós não tínhamos a possibilidade nem de ir para os Estados Unidos, quem dirá pagar um parto no particular no Brasil. Mas com o Noah a gente tinha essa oportunidade. Mas eu me lembro que eu fui na casa de um amigo extremamente sábio e ele me fez a pergunta: e o Noah vai nascer onde? Eu falei: o Noah vai nascer em Joinville, na nossa cidade. E ele falou: rapaz, tome cuidado para não transformar o João no José na sua casa. Eu falei: mas por quê? Você vai dar algo para um e não vai dar para o outro? Por mais que a sua intenção seja boa, talvez no futuro isso cause conflito entre os dois. Porque vai que o Noah tenha mais do desejo do que o João, talvez isso te cause um problema. Naquele mesmo dia, eu liguei para minha esposa e disse: amor, o Noah vai nascer no mesmo lugar que o João nasceu. E glória a Deus que eu fiz isso. Porque os dois, irmão, é um provocando o outro o dia todo. O João nasceu em Nova York. O Noah nasceu na Flórida. A guerra deles hoje é: eu nasci onde os outros trabalham. E o outro diz: eu nasci aonde os que trabalham tiram férias. Parece tonto, mas imagina isso no futuro. Imagina isso lá na frente. O José não é culpado. Coitado do Jacó, talvez não teve um conselho bom naquela época, mas gerou um problema. Só que aí que tá. Aquele que está na ponta, que sofre com o peso do ataque, carrega dentro de si uma dor que talvez não consiga explicar. Agora compreenda que ele recebeu a sentença, foi vendido e ficou com uma coisa entalada na garganta dele por anos. A cada dor que lhe acontecia, vinha na cabeça dele o culpado daquela dor. O problema de quem não perdoa é porque a gente carrega um peso desnecessário na nossa bagagem, que só nos faz mal. É como beber o veneno, só faz mal para quem bebe, não é mal para o outro. Quem não perdoa, bebe do veneno sozinho. Às vezes pensa que carregar o ódio faz o outro sofrer, às vezes o outro nem lembra mais do que ele fez. Aliás, eu vou te dizer, tem gente que fere sem saber que feriu, lança uma palavra sem querer, às vezes, ou por falta de sabedoria, e aquele que recebeu a palavra cultiva aquilo como uma semente plantada num solo fértil, e aquilo cria raízes, aprofunda, e quando você menos percebe, aquilo te governa. Então compreenda que José, todo o processo de dor que ele viveu, gerou um governador, mas não arrancou dele o coração de rancor. Há uma dificuldade clara quando ele vê os irmãos. Há uma dificuldade clara quando ele encontra aqueles irmãos que o feriram. Porque a prova é que ele precisa de um tempo para tomar a decisão. Então ele manda um, prende o outro, cria uma cena, chama o pai, pede para ficar com o filho mais novo. Tem toda uma cena que demonstra que lá dentro José está lutando para saber como lidar com aquilo que ele carrega. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, que por uma coincidência, o Senhor havia colocado no meu coração uma mensagem sobre perdão. E naquele dia que eu estava indo gravar a mensagem, eu passei por um desafeto meu. Nossa, que mal que eu sou. Irmão, você acredita? Com o fofinho, com o amaciante,
Vocês acham que eu não sei de tudo? Eu tava bolado com um cara que falou mal de mim. O rapaz me prejudicou. Na época eu não sabia lidar com gente difícil. Na minha época ele era o culpado. Depois eu entendi que ele era vítima da sua própria história. Mas até aprender demora, não demora? Eu me lembro que eu estava indo pregar a mensagem sobre perdão. Olha que fofo. Eu olhei ele no aeroporto e me fiz assim, ó. Virei para não ver. Fingi de louco. Irmão, o rapaz não entrou no mesmo avião que eu. Entrou no mesmo avião, irmão. Aí, como que tu... Aí, irmão, aí é o malabarismo do orgulho. O malabarismo do orgulho é aquele que você luta para fingir que não viu, luta para fingir que não ouviu, luta para fingir que a pessoa não está junto com você, e aí você fica se fingindo de louco o tempo todo. Mais louco é o que se finge de louco. Imagina eu com uma mensagem de perdão preparada, coisa linda. Nossa, fui pregar a mensagem, irmão. Fingi de louco que não viu o irmão lá e estou pregando. Eu estou pregando aqui, só que o problema de pregar o evangelho é porque o evangelho não está morto, ele está vivo. Ele é um nome que está acima de todo nome e através do Espírito Santo nos constrange em arrependimento. Enquanto eu falava, o Espírito Santo falava assim, e você? Irmão, e eu estou pregando, tem que perdoar. E o Espírito Santo, e você? Tem que liberar o perdão. E o Espírito Santo falava, é você, é você. Aí, irmão, eu fui ficando indignado comigo mesmo. E eu, como que eu termino a mensagem? Oro pelos outros e volto para cá de bico doidinho lá do aeroporto. Aí o Espírito Santo falou comigo, resolva logo. Aí, irmão, eu paro a mensagem. Isso deve estar registrado, está no YouTube, é óbvio que está. Eu pego meu telefone e digo, gente, com licença, eu preciso pedir perdão para alguém. Aí eu mando a mensagem pro doidinho. Falo, irmão, estou passando aqui para te pedir perdão. Eu te vi no aeroporto hoje, me fingi de louco, mas eu te vi. Irmão, falei tudo. Então, não precisa ninguém ter razão. Eu só queria dizer para você, eu te perdoo. Se te fiz qualquer coisa, amém. Perdoei. E top, mandei. E ele nunca me respondeu. E amém. É aí que tá. O perdão não precisa de contrapartida, o perdão não precisa de resposta, o perdão não precisa de reciprocidade, o perdão não precisa de defesa de razão. Você só perdoa quando quer ser livre de fato. Você só perdoa quando não quer carregar esse peso, porque às vezes o outro não carrega, ou se carrega, a partir do momento que você perdoa, carregará sozinho. Você está livre para viver aquilo que Deus tem para você, a não ser que você deseja ser escravo de um sentimento que você está cultivando para si próprio. Entende? O primeiro passo para você perdoar é reconhecer que está ferido. O maior problema é aquele que diz, não, eu não tenho nada contra essa pessoa. Meu Deus. Irmão, eu conheço gente que não tem nada contra a pessoa, mas tem um fake para ver a vida da pessoa. Eu conheço gente que não tem nada contra a pessoa, mas nunca parou de perseguir, nunca parou de incomodar, nunca parou de falar mal, nunca parou de fazer guerra. Não parou, mas está perdoado. Nossa, está santificado no eterno. Jesus olha e diz, nossa, que coração limpinho, parece um algodãozinho doce. Irmão, esse é o negócio. Reconheça que você está machucado. Reconheça que pesou. Reconheça que doeu. Ser hipócrita em relação ao perdão é morrer sozinho de uma doença gradativa, que a cada dia que passa piora. Cada dia que passa, sabe, dói mais. Então quando José, ele olha para os irmãos, ele precisa botar para fora. E aí a Bíblia diz que quando ele resolve perdoar, o choro dele é tão alto que todo o Egito ouviu. Quando ele chora, ele deve, eu imagino, André, o que José deve ter gritado de dor. É como se ele estivesse dizendo, a partir de agora, isso não vai governar mais meu sentimento. A partir de agora, isso não vai governar mais a minha vida. A partir de agora, isso é só passado e não tem mais poder sobre absolutamente nada no meu coração. A partir de agora, eu tô em paz, eu tô limpo, sabe? E para isso, é como se a dor toda de anos saísse no choro. Vai ter algum momento na nossa vida que a gente precisa chorar, colocar para fora, para que a gente possa ressignificar aquilo que nos machucou. Sabe, e o perdão a gente não vai dar para quem vai pedir, a gente vai dar para quem a gente precisa liberar do nosso coração. Na minha casa eu vivi algo diferente. Meu pai, ele pediu perdão. Meu pai, ele precisava pedir perdão e eu já havia liberado ele de tudo, mas entendi que cada vez que ele pedia perdão, era ele que se sentia mais leve. Me lembro de uma das últimas vezes, ele
provavelmente estava no carro e recordou de alguma cena muito dolorida que ele causou a mim, e aquilo lhe produziu convencimento para pedir perdão. E aí eu me lembro que ele chegou na nossa casa, aí morava com os meus pais ainda, eu acho, não, já era casado. Eu fui almoçar na casa da minha mãe. Meu pai, ele chegou, e ele tocou no meu ombro e falou, filho, pode ficar de pé? Eu disse, posso, pai. E ele começou a chorar automaticamente, disse, filho, o pai quer te pedir perdão por causa disso. Ele começou a lembrar da história. O que ele fez, o porquê ele fez. E eu via que enquanto ele pedia perdão, ele tentava se justificar para que de fato eu pudesse liberá-lo, mas eu já havia liberado ele há muito tempo. E eu dizia, pai, não precisa dar detalhe, eu já te perdoei. E ele dizia, filho, é sério mesmo que você já me perdoou? Eu falei, claro, pai. Ele falou, mas o pai precisa falar tudo para tirar de dentro do coração. Eu falei, então, pai, diga o que o pai precisa. E ele foi dizendo, o pai fez isso por causa disso, o pai agiu dessa maneira, mas o pai quer que você saiba que o pai quer te pedir perdão. E eu dizia, o pai está perdoado, o pai está perdoado. Sabe o que é o maravilhoso de perdoar? É que quando você perdoa, você não se libera apenas, você tira às vezes a dor daquele que fez de maneira, sabe, por ignorância, por não ter tido o poder da escolha, como talvez você teve pela consciência aprimorada que uma mensagem chegou para você na hora certa, porque às vezes a pessoa fez errada pensando que estava fazendo certo. Todas as vezes que meu pai me fez o mal, ele fez pensando que era certo, porque para ele aparentemente tinha dado certo. Quando você perdoa, você está se liberando, mas quando há arrependimento do outro lado, você está liberando o outro lado também. Sabe, eu não consigo conceber o fato de alguém que é cristão ver o arrependimento genuíno de alguém e não conseguir perdoar. Alguém vai dizer, mas que você não sabe o peso que me causou. Eu não preciso saber para dizer o preceito bíblico que está por trás de tudo isso. Perdoar não significa amar novamente, perdoar não significa conviver lado a lado, perdoar não significa ser conivente da dor, perdoar não significa aceitar o que o outro fez, perdoar não te torna escravo novamente do que você viveu, perdoar te torna livre. Perdoar alivia o fardo, deixa a mochila e segue a vida. Aqui as pessoas entendem errado, agora é só isso. Se feriu você, se machucou você, entenda, se você permite que essa dor persista, a cada dia ela vai se tornar maior, a cada dia ela vai governar as tuas emoções, a cada dia ela vai governar as tuas atitudes, e por mais que você pensa que porque te doeu tanto, você não reproduz no outro porque sabe que é errado, talvez não reproduz com a ação, mas reproduz com a indiferença. Reproduz com a ausência, reproduz com a solidão, reproduz com a amargura. Não, eu não estou fazendo igual. Talvez você esteja fazendo pior, porque está tão ferido que não percebe que todo mundo à tua volta sente a dor que você sente, sem precisar sentir, porque você já deveria ter liberado. É tão profundo quando você entende que quem não perdoa amarga o ambiente. Quem não perdoa putrifica a história de todos à sua volta. Eu não sei se você conhece alguém que quando você está perto te causa agonia. É pesado o ambiente. A pessoa só fala daquilo que lhe doeu. A pessoa não tem uma notícia boa para contar. Ela sempre está revivendo. Ela sempre está ferida. Ela sempre está sangrando. Ela sempre está machucada. Porque ela não cura, ela não liberta, ela não perdoa. E parece que a vida da pessoa se torna cultivar aquilo que lhe feriu. Você fala com ela, ela lembra, chora. Porque ainda dói, entende? O dia que você compreende que o perdão produz uma cicatriz poderosa sobre aquilo que te feriu. Eu vou falar de maneira clara. O dia que você permite que o seu coração perdoe aquele que feriu você, que ofendeu você, que prejudicou o seu caminho, que machucou as suas emoções, que te colocou traumas profundos. O dia que você perdoa, você se torna livre e leve de todas as consequências que a dor te gerou. É como se você olhasse a ferida e ela não doesse mais. Nasce uma cicatriz muito grossa em cima. E por mais que o teu passado tente lembrar daquilo que você viveu, você vai lembrar de tudo, mas não vai doer mais nada.
Porque quando você perdoa, o Espírito Santo dentro de você ressignifica toda aquela dor. O Espírito Santo transforma toda aquela amargura em algo que vai gerar cura para a geração que vem a seguinte. Tudo aquilo que Deus curou em mim, Deus livrou os meus filhos de ter a mesma colheita que eu tive. Tudo aquilo que o Senhor me curou, hoje é alimento sólido e saudável para minha família. Porque se não tivesse curado, por mais que meus filhos não tivessem a mesma palavra, teriam um pai parecido com aquele que eu tive. Talvez não com o peso da palavra, mas com a indiferença daquele que não sara, com a dor daquele que não solta a bagagem no meio do caminho. O convite do Evangelho é: deixem vir a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu, o Senhor, vos aliviarei. Sabe, deixe esse peso hoje em Jesus. Reconheça que machucou. Reconheça o que você sente. Mas dobre os seus joelhos e diz: Jesus, nunca mais eu vou carregar esse peso. Nunca mais eu vou conviver com essa dor. Eu deposito na tua presença, confio na tua justiça, confio no teu juízo, e aquele que me feriu não vai ter mais poder para definir a minha história. A dor não tem mais a caneta do meu futuro. A partir de agora está nas tuas mãos. Em nome de Jesus.